performance. Então, primeiro ponto a se observar, e é importante isso, não existe maneira correta, apropriada para se bater o pé no chão. As duas maneiras geram lesão. O mais apropriado é que você bata o pé no chão próximo do seu centro de gravidade. Ponto final. E aí é com retropé, é com antepé. Naturalmente, o que eu observo no meu dia a dia e na minha prática, até mesmo em alguns trabalhos científicos, falando o seguinte: quando você traz essa pisada sua mais para próxima do pé, a tendência, se você tem principalmente uma boa flexão de quadril, é que você bata mais com a parte do meio do pé, do flat do pé, essa parte sem ser o calcanhar e sem ser a ponta do pé, e assim você possa impulsionar. O Daniel Lieberman, que eu comentei lá no início da apresentação, quando eu falei sobre que não existe corrida perfeita, existem pontos importantes. Um dos pontos importantes que o Daniel fala é bater mais com o flat, o pé flat que ele fala, que não é nem o calcanhar nem a ponta do pé, é o meio do pé empurrando. Tá? Naturalmente isso vai acontecer se você tem uma pisada um pouco menor. Bom, segunda métrica que a gente encontra lá no nosso Garmin quando a gente vai começar a ler sobre nossa dinâmica de corrida, como é descrito lá no Garmin, é cadência. O que é cadência? Cadência é o número de passos que a gente dá por minuto na corrida. Tá? Não existe um número ótimo. Lá no Garmin é importante a gente frisar, eu estou usando o Garmin como exemplo, tá, gente? Que é onde a gente consegue ter maior número de dados da maneira bem simples, através de um Garmin e de um relógio. E lá ele dá várias valências importantes para a gente. O Garmin traz a cadência, né, número de passos, e lá ele traz, para quem já deve ter observado, já algumas comparações em relação se você está correndo muito ou pouco, mas é importante frisar que essa comparação ela não é através de um dado científico, tá, pessoal? É através de uma observação da Garmin, do perfil de utilização dos usuários do Garmin. Então é importante a gente frisar isso e ter esse ponto como fundamental, como um ponto importante da nossa comparação às vezes com o Garmin, no Garmin Connect, tá? Então falando de cadência, é o número de passos que a gente dá por minuto, tá? A quantidade de passos por minuto. O Garmin dá o valor cheio, já quem usa o outro Polar, ele dá a metade, só multiplicar por 2 dá o valor cheio, tá? E não existe um número mágico para cadência. Eu quero correr com 180, como se diz muito. Não existe esse número mágico, tá, pessoal? Aliás, esse número 180 ele foi feito através de um estudo observacional de um pesquisador que tem um livro muito bom também, chama Jack Daniels, tá? Não é o de beber, é o de ler mesmo. Então tem um livro de um autor que chama Jack Daniels, um dos melhores livros que eu já vi sobre corrida de rua. E lá nesse livro, Jack Daniels observou atletas de elite fazendo uma corrida e contou o número de passos por minuto. Ele observou que a maioria dos atletas profissionais corriam 180 passos por minuto, tá? Porém, esse número ele não é um número real que nós temos que ter iguais, né, aos atletas profissionais. Por quê? Porque a cadência está relacionada com um monte de coisa, pessoal. Está relacionado com a velocidade do seu treinamento. Então, o quão rápido você corre, pessoas que correm mais rápido têm uma cadência melhor. O quão treinado você está. Então, por exemplo, eu fiquei parado na quarentena de correr 4 meses e vou voltar a correr agora. Naturalmente, a minha cadência ela vai ser menor do que a minha cadência lá atrás, porque eu estou menos treinado agora, estou com menos condições, capacidade de fazer, de rodar minha perna. Então, outro ponto importante é isso, tá? Então, não vamos ficar presos a um número absoluto sobre a cadência, né? O que eu não gosto e que eu percebo que tem muita dificuldade? Cadências abaixo de 160, normalmente a pessoa está pulando muito, está tendo passos longos e não é bom, normalmente. Então, a gente tem que achar uma cadência média, vamos dizer assim, que você não dê passos longos demais com a cadência baixa e nem passos curtos demais com a cadência muito alta. Como que a gente faz isso então? Através de uma observação, através de um treinamento. Você vai para uma esteira, por exemplo, testa sua cadência a 170, testa sua cadência a 175, por exemplo, e vê como que o seu corpo na verdade, um profissional tem que avaliar e ver como que o seu corpo se comporta dentro de cada cadência e achar ali para você a ideal para você. Não é ideal para mim, não é ideal para outro colega, é ideal para você. Então, é importante a gente entender isso. A cadência ela é ideal para cada um de nós. Combinados? Bom,
Por que falar da cadência é o primeiro ponto importante, né? Um dos primeiros pontos que eu estou falando aqui para vocês. Porque através dela a gente consegue modelar e ela vai nos responder muitas coisas que eu vou falar agora, como por exemplo, comprimento do passo. Não existe uma medida ainda fidedigna e concreta sobre comprimento de passo. Por quê? Porque vários estudos que são feitos sobre comprimento de passo ideal, vamos dizer assim, eles acontecem, por exemplo, nos países nórdicos, por exemplo. Lá existe um perfil de corredor que é diferente do nosso perfil de corredor. O que quer dizer isso? O comprimento de perna, principalmente em relação ao comprimento da perna das pessoas. Quanto maior o comprimento da perna das pessoas, mais dificuldade que elas vão ter de ter passos curtos. Elas vão ter um passo um pouco maior. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, por exemplo, igual eu meço 1,85 m e tem um paciente que mede 1,70 m, por exemplo. A minha cadência que é a cadência que eu sempre trabalhei nos momentos de maior performance, né? Performance minha, foi 1,75 m. É a minha cadência mais próxima. O meu paciente, a cadência dele é 180. Por quê? A perna dele é um pouco menor que a minha, ele vai ter um pouco mais de facilidade de girar um pouco mais essa perna. Eu não consigo rodar muito mais que isso. Quando eu faço uma cadência muito alta, eu acabo perdendo propulsão, porque eu encurto muito minha passada. Então, essa análise eu sugiro fazer com profissionais, com os colegas fisioterapeutas, preparadores físicos, que tenham condição de fazer essa avaliação para vocês. Combinados? Outro ponto importante é tempo de contato no solo. Essa talvez seja uma das poucas métricas que nós temos que tem uma validação científica em relação à performance. O que os estudos falam para a gente? Quanto menor o tempo de contato no solo, maior e melhor é essa performance do atleta. Que basicamente é o seguinte: o cara tem menos tempo de contato no chão, o pé dele fica pouco tempo, tem pouco tempo para ter aquela absorção de energia, ele gera pouca carga para o corpo dele, ele consegue bater e tirar o pé muito rápido. Isso é muito bom e muito positivo. E quanto menor esse número, melhor para a gente, mais treinado é esse cara e melhor vai ser a performance dele. Do outro ponto nós temos aqui oscilação vertical. O que é oscilação vertical? É o ponto que a gente mede de cima e o ponto de baixo da nossa corrida, né? Quando a gente corre, a gente faz movimentos para cima e para baixo. A corrida ela tem que ser horizontal, não vertical, né? A gente quer ir para frente, não para cima. Então, quanto menor também a nossa oscilação vertical, menos nós vamos pular para cima e mais nós vamos para frente. A corrida ela é horizontal e não vertical, com componentes, claros, verticais, mas quanto menor o componente vertical, melhor para a gente, porque a gente está, na verdade, aí, trabalhando com a eficiência da corrida. Você quer ir para frente e não para cima. A oscilação vertical também tem uma relação e tem uma associação com a cadência também, pessoal. Então, o que quer dizer com isso? Quando a gente faz uma corrida com baixa cadência, a gente dá passos mais longos. Então, naturalmente, a gente vai pular um pouco mais. Quando a gente reduz a passada, a gente tira um pouco desse componente vertical, roda mais a perna e nós vamos mais para frente do que para cima. Então, acaba que uma valência tem um pouco de relação com a outra, com outras valências, e acaba empurrando tudo. Vocês podem observar isso dentro das dinâmicas do seu Garmin. Quem quiser acompanhar, quanto que eu corro hoje? Hoje eu tenho uma corrida de 160 passos por minuto, por exemplo. Às vezes você vai aumentar um pouco mais sua cadência. Eu vou fazer um treininho para aumentar um pouco mais minha cadência. E vai perceber que outras valências vão ser modificadas de acordo com a modificação da sua cadência. É importante falar sobre modificação de cadência, porque os estudos falam o seguinte: não aumentar mais que 5 ou 10% da sua cadência. Então não adianta sair de 160 e ir para 180. Por quê? Você pode correr um alto risco de machucar. Combinados? Bom, vamos ver aqui mais algum outro ponto importante. Tem que pegar uma colinha aqui. Bom, esses são os pontos que normalmente a gente encontra no nosso Garmin, nos nossos fundamentos do nosso Garmin, na nossa dinâmica de corrida que a gente encontra no Garmin. Eu compartilho com vocês essas informações e espero que vocês busquem um profissional da área, né, um fisioterapeuta, um preparador físico, que entenda um treinador de corrida, é claro, que entendam dessas métricas para te orientar também sobre a sua métrica. Eu falo isso porque
Porque dentro dessa vivência minha, eu percebo que nós, corredores, temos uma tendência muito forte sempre de nos compararmos com os nossos colegas, comparar com o colega que eu corro do lado, comparar com um profissional às vezes, e a gente tem que entender que nós somos únicos, a nossa corrida vai ser única. Repito o que eu disse anteriormente, ao fazer uma avaliação de corrida, eu te garanto, você vai ter mais pontos positivos de uma corrida do que negativos, combinados? Então, pessoal, fico aqui, encerro a minha apresentação de hoje. Espero que fique claro para vocês os pontos que eu falei sobre essas métricas de corrida. Realmente é um pouco, em alguns pontos, confuso, mas não tem nada demais, na verdade. É importante a gente saber os principais pontos são esses. Eu queria só bater com vocês os pontos fundamentais da minha apresentação hoje, um resumo. Não existe corrida perfeita. Existem padrões, existem pontos importantes de uma boa corrida. Quais são esses pontos importantes, Nilson? Uma boa cadência, um bom choque de calcanhar no chão, não bater com o pé muito à frente, basicamente isso, ok? Uma posição do tronco adequado é fundamental e importante também, tá? E, como eu falei, da oscilação vertical, tentar não pular muito e ir um pouco mais para frente. Uma coisa está muito ligada à outra no caso da cadência. Combinados? Forte abraço. Qualquer dúvida, entre em contato, me manda mensagem no meu Instagram ou através da Cris. Estou aqui para ajudar. Valeu, um abraço, fique com Deus.